Olá pessoal, Shalom, mais um episódio aqui dessa série Como Encontrar um Grande Amor, o amor da sua vida, o amor de peso. E é muito importante ressaltar que não é uma receita de bolo, né? É um processo de maturação, é um processo onde você vai se desenvolvendo, é um processo onde você vai se revendo e analisando o porquê que alguns resultados anteriores deram errado, né? Por que você causou também e atraiu experiências que não foram bem-sucedidas, que não foram tão aprazíveis assim. Um grande amor, ele acontece de acordo com o seu grau de maturação, com o seu grau de responsabilidade também, de assumir a sua responsabilidade perante aquilo que você está atraindo. Então essa série de programas que eu estou gravando, isso é fruto de muita experiência de consultório, né? E como eu disse em alguns vídeos anteriores, eu ajudei muitas pessoas, muitas mulheres a encontrarem esse grande amor. Depois de fazerem um processo, né, de transformação, de autoavaliação, elas conseguiram encontrar um amor de peso, um relacionamento que fosse respeitoso e duradouro. Isso que é o principal. Porque hoje em dia está na moda, né? Tudo é fast food, tudo é muito rápido, tudo é conheceu aqui, pagou ali, descartou ali. E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que faz sentido, não é isso que preenche a alma. Hoje o tema dessa gravação eu vou falar um pouco sobre dor da rejeição. Dor da rejeição e dor da traição, né? Todo mundo tem esse medo, essa paura de ser traído. E da onde vem isso, segundo a psicologia? Por que as pessoas têm esse drama de controle, né? Essa necessidade de controlar o outro, de querer saber com quem estava falando, o que estava fazendo? E quantos casos eu pego no consultório de pessoas que mexi no celular dele, vi uma mensagem que eu não gostei, e tem coisa e não tem coisa, e aí você começa a fazer aquela fantasia, e a sua vida vira um inferno, muitas vezes, pelas suas projeções, não pelo que é. Então, eu já falei isso em alguns vídeos, tem um grande racídico, né, um cabalista, que ele fala, a gente enxerga o mundo pela lente dos nossos olhos. É claro que existe o fato em si que está ocorrendo fora, mas 99% da nossa relação com o mundo são projeções. A gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar. Então, muitas vezes a gente enxerga sarna aonde não tem, né? Porque a gente teve uma história, viu uma história, ouviu falar de uma história, e as novelas falam de traição, e as músicas falam de traição, essa dor do abandono, entendeu? Eu cantei outro dia o fio de cabelo no meu paletó, né? E aquela coisa, aquela sofrência que você acaba meio que programando a tua mente para enxergar algo onde não existe. Então o mundo é um mundo, ele existe, mas parte desse mundo, ou a maior parte desse mundo, é aquilo que você enxerga com o seu mundo interior. Eu tenho um caso para contar muito interessante de uma pessoa que chegou para mim e ela falou, olha, eu quero me separar do meu marido, eu não estou bem com ele, eu vim aqui para ganhar forças, né, para que você me ajude, porque é uma relação de muitos anos e não tá legal, não tá gostoso. Eu quero ganhar forças para poder me separar, não gosto mais dele, tenho inclusive, né, paquerado fora, estou olhando para outros homens, não faz mais sentido, a gente já meio que dorme meio separado, etc, etc, etc. E ok, né, vamos ver quais são os apegos que você tem em relação a esse homem. E aí ela contou, né, que tinha muitas coisas construídas, etc, 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 tinha um carinho muito grande, mas que não tinha mais, né, tinha acabado né, o encanto, aquele friozinho na barriga, aquela coisa que você tem que ir conquistando day by day, né, dia após dia.
E eu vou falar uma coisa, esse frio na barriga gigante que você sente é no começo, isso tem a ver com a paixão. Depois você sente algo mais consistente, né? Algo mais maduro. Não que não haja frio na barriga, haja frio na barriga, mas também tem que haver muita criatividade, né? Da parte da mulher principalmente, assim, encantar bastante o homem, porque o homem é visual. O homem, eu como homem digo, como psicólogo digo, e atendendo homens e mulheres, o homem é muito mais visual do que a mulher. A mulher, se o cara estiver gordinho, se estiver mais ou menos, mas se for um gentleman, se for um cara carinhoso, um cara bacana, um cara que, né, provedor, que dá segurança, ela tolera. Não é que ela não vai olhar para o cara sarado, ela gosta do homem sarado. Mas ela quer, tudo isso é muito mais importante para ela. E é óbvio que eu digo para os homens que eu atendo, se você puder conciliar todas essas virtudes, né, de segurança, de ser o provedor, de ser carinhoso, de ter esse olhar feminino, mais a barriga de tanquinho, você vai ser insubstituível. Agora, se a mulher, o homem, ele gosta de tudo isso, mas ele olha muito para o corpo, ele é visual. Essa é a natureza, porque ele foi criado dessa forma. Antes de contar de acabar essa história que eu comecei, eu vou contar uma aqui intermediária do Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues é um autor que eu gosto muito, eu leio muito, gosto muito de ler, mas dentre as leituras de vida, né? O Nelson Rodrigues, se não me engano, tem um livro dele chamado Dores de Amor, ou Cartilha do Amor, uma coisa assim. Depois eu posso pegar, se vocês quiserem, só me dá que eu pego Diário de Amor. São contos dele, são crônicas sobre amor. E aí diz que tinha um homem que falou assim, né? Ele falou assim, nossa, namorei com Rosinha. Rosinha, uma professora tão letrada, tão bonita, uma moça de um intelecto, tinha tantas virtudes intelectuais, uma poesia na ponta da língua. Fiquei entre ela e Joana. Joana, uma moça prendada. Ela trabalhava tão bem as coisas de casa, sabia costurar, fazia corte, costura e cozinhava tão bem, cuidava da família. Uma mulher incrível. E aí conheci também Marina. Marina é uma pessoa viajada, escolada, PhD, pós-doc, falava sobre tudo, sobre todas as coisas, conhecia o mundo, uma visão privilegiada do universo. Mas eu acabei mesmo, foi com Maria, tinha uma linda bunda. Olha que história, gente, olha que história. Então, infelizmente, o homem, é claro que não é esse homem que você está procurando, hein? Mas ele vai olhar para a forma, ele vai olhar para a forma. E o homem de verdade, ele olha, ele concilia, né? Ele junta. A melhor definição que eu vejo sobre beleza é quando a forma encontra conteúdo. Então tem que ter conteúdo, tem que ter forma, porque a forma também é o que expressa os seus exageros ou a sua comedição. Um corpo bem tratado é uma mente que está dentro dele, que pensa direito, que se trata bem, que valoriza também a boa forma. Não é só ser escravo da estética, mas ter uma boa forma faz parte. Voltando à primeira história, porque a minha mente é muito, né, frenética, graças a Deus. Voltando, a moça me procurou e queria se separar, e tinha uma história de muitos anos com marido, etc, tal. Ela falou, quero que você me dê força para separar. E fomos tratando isso. O que você tem em comum? Temos muitas coisas, alguns bens, construímos uma história, são muitos anos, tal, mas desgastou, meu ciclo terminou, e eu sempre privilegio a família. Então eu falo, vamos ver se terminou mesmo, se não dá para, né, para reanimar, vamos ver se não tem uma chama. Mas às vezes no decorrer do caminho, os olhares vão para
rumos diferentes, né? Principalmente para você ter uma relação longeva com o seu parceiro. Eu creio que o olhar tem que ir para o norte espiritual, para o ponto espiritual junto. Vocês terem não só esse norte espiritual, a norte espiritual que é a base, mas também o mesmo pique, o companheirismo. Então é a ginástica junto, é a vontade de viajar o mundo, são coisas gostosas que você vai vivendo e isso vai consolidando uma grande amizade. Eu falo para minha parceira, você é minha amiga, você é minha amante, você é minha parceira, você, a gente troca muitas coisas juntos, por isso que é legal. Não é só temos uma casa juntos, temos uma cama juntos, né? Isso, ok, eu posso ter isso com um sócio, com a minha mãe, com a minha irmã, mas é muito mais que isso. E aí eu tentei ainda buscar esse ponto comum, tal. Ela falou, não, estou decidida. E na semana que ela ia contar para o marido, ela falou, essa semana eu vou chegar para ele e falar, olha, nós não temos mais nada a ver, tal, etc. Né? Se preparou durante, se não me engano, eu atendi essa moça durante um ano e pouco. Quando ela foi contar para ele, 2 dias antes, chegou para ela e falou assim, olha, nós não temos mais nada a ver, eu estou saindo de casa, né? Eu encontrei uma pessoa, e ela já tinha também alguns pretendentes, né? Só que a mulher é mais conservada, via de regra, não é sempre, mas... E ela ficou pirada, ela me ligou, falou, doutor, ele me rejeitou, ele vai sair de casa, não sei o que. Eu falei, mas qual que é o problema, querida? Você ia falar para ele daqui 2 dias, ele falou antes, qual que é o problema? Aonde bateu isso? Vamos trabalhar essa rejeição, porque qual a diferença de você falar ou ele falar? Ele facilitou, ele antecipou inclusive o que você preparou um ano e pouco de terapia para chegar nesse ponto. Ele falou para você. E aí que entra uma questão que é o medo da rejeição. Vamos voltar na fase do desenvolvimento, né? Na fase oral, fase anal, fase genital, né? A projeção dessas fases que Freud catalogou tão bem. Na fase oral, que é a primeira fase do desenvolvimento da criança, do bebê, ele é totalmente dependente da mãe. Na fase anal, são o controle dos esfíncteres, treina a toalete, que você treina o bebê, a criancinha fazer xixi, cocô no piniquinho e tal, que também é muito dependente ainda. Mas na oral, o universo da criança é a mãe e o pai. Então ele sente o cheiro do pai, sente o cheiro da mãe, e ele quer ficar juntinho, quer ficar grudadinho. E aonde ele põe a boca, inclusive, ele quer pôr tudo na boca, por isso que chama fase oral. A dependência do outro é muito grande. E quando a mãe não está suficientemente presente, o pai não está suficientemente presente, o casal não está ali dando aquela continência que é necessária, a criança, ela sente uma ameaça, chama ameaça de morte. É pânico. Uma criança que fica no berço abandonada e os pais chorando e os pais fazendo outras coisas, ou sabe a mãe que está embalando a criança assistindo a novela e a criança chorando, ela põe alguma coisa na boca dela, dá um brinquedo. A criança, ela quer essa proteção, e é esse holding que a gente chama, né? É o abraço. Quando isso não é suficientemente grande na relação, ela fica com um vazio. E todos nós, todo ser humano tem essa ferida do abandono. Porque quem é que não teve uma mãe que saiu para trabalhar? Quem é que não teve um pai e uma mãe que brigavam e quando estavam brigados a criança chorava e ninguém pegava? Quem é que a mãe não viajou e deixou com o avô, deixou com a avó?
Isso sem falar nos casos mais drásticos, que foram abandonados e foram criados inteiramente pela avó, ou foram criados num orfanato, foram doados, foram... A ferida do ser humano de abandono é o que a gente chama de ferida estrutural. Então essa dor fica registrada no inconsciente da criança. A criança ela tem aquilo como um ponto fraco. Qualquer situação, aí a psicologia explica como fenômeno de transferência de catexia. Vamos dar o SAP nisso? O que é transferência de catexia? Aquela rejeição primária, você foi criado pelo teu avô, pela tua avó, ficou lá sozinho, ficou brincando com a vizinha, deixou com a vizinha porque a mãe tinha que trabalhar, porque o pai deixou no internato. Eu, por exemplo, fiquei num semi-internato, minha mãe me deixava 15 para 7 da manhã e pegava 15 para 7 da noite. Obviamente que essa ferida existiu, todos nós tivemos essa ferida. Então, essa energia de abandono, chamada na psicologia de catexia, fica ali guardada. Quando uma situação similar, parecida, análoga, igual, semelhante acontece na fase adulta, essa catexia, essa energia que estava parada ali, ela atualiza. Então, olha só, essa moça que estava sentindo uma dor, né, uma dor assim, desproporcional, uma dor assim, não tem porquê do tamanho dessa dor. Se ela iria se separar do marido, ela iria falar para o marido, olha, não dá mais. Mas quando ele fala para ela, olha, eu estou saindo de casa, arrumei uma pessoa, acho que a gente não tem nada a ver, essa dor, essa similitude vai buscar essa catexia, essa energia que está parada lá. E quem é que não sentiu essa dor? É uma dor de morte, não é proporcional, não tem explicação lógica. Não sei o que, você para de comer, você sente uma dor na boca do estômago, você sente a comida vira plástico, você só pensa naquilo, vira um pensamento fixo. Então essa dor, a gente precisa avaliar o quanto ela é real, ou o quanto é essa criança que está ferida. E muitos casais não se separam, muitos relacionamentos que já estão falidos, não se atualizam ou não são renovados, você pode renovar a própria relação, fazer um novo contrato ou falar, olha, acabou. Não acontece essa finalização por conta da imaturidade do ser humano. Então, eu não estou afim de viver essa dor. Eu prefiro ficar nesse comodismo, porque cada vez que eu penso em ficar sem, me dá um desespero. Mas não é um desespero desta relação. É essa catexia, essa energia parada, não trabalhada, né, que está lá atrás. Quando você vive uma coisa parecida aqui, ela é atualizada. E você fica sem chão. Por isso que muita gente, inclusive, que está carente naquela fase oral, e o bebê, vamos voltar para o bebê não tem o útero da mãe, porque a mãe trabalha, a mãe faz um monte de coisa, não tem o seio da mãe. Mas ele pega qualquer coisa que está na frente, na fase oral. Por isso que tem chuquinha, por isso que tem chupeta, por isso que tem mamadeira, por isso que tudo que ele pega, ele leva na boca e fica... Se essa fase também não foi cumprida adequadamente, e a criança pega qualquer coisa porque não tem o objeto de desejo verdadeiro dela, que é a mãe, ela na fase da adolescência ou adulta, ela também pega qualquer coisa, porque lá dentro no inconsciente dela, ela acredita o quê? Bom, se minha mãe me abandonou, aquilo que eu merecia como criança, que era a proteção do seio da minha mãe. Então aqui na fase adulta, isso tudo é inconsciente, hein? É o que tem. Não tem o seio, mas tem a chuquinha. Não tem o seio da minha mãe, mas tem o brinquedo que eu ponho na boca e fica ali. Né? Então eu estou acostumada a substituir aquilo que
realmente eu desejo por alguma coisa que vai me preencher, mesmo que provisoriamente. E aí você se sujeita ao brinquedinho, se sujeita à chuquinha, se sujeita a um relacionamento que não vai te preencher, mas, né, aquelas frases populares horrendas, né? Enquanto eu não encontro a pessoa certa, eu vou me divertindo com a pessoa errada. Já ouviu falar isso? Ah, já que não tem tu, vai você mesmo. Já que não tem o que eu quero, vai você mesmo. É a pessoa que está acostumada a não ser seletiva. Ela chega no restaurante, ela pergunta assim, qual é o prato do dia? Não sabe o que você vai comer, que do que tiver você vai comer? Qual o prato do dia? Então, que se o cara te fizer um avestruz à milanesa, você manda. Não, o que tem? Né? Deixa eu ver o prato, deixa eu ver o cardápio. Deixa eu ver o que eu quero. Eu não sou a presa. Eu sou o caçador. Eu escolho o que eu quero. Essa é a diferença. Então, todos esses traumas que estão lá atrás, eles se reverberam em medos, em situações que você se sujeita na atualidade. Então, por isso que, progressivamente, nesses vídeos que eu estou mostrando para vocês, eu quero trabalhar esses pontos. Né? Tem como trabalhar esses pontos para você não se sujeitar mais ao que tem. Então, você se preparou, você está preparada para um grande amor, está carente, né? Então, você saiu. E aí não é o que eu queria, mas é o que apareceu. Qual é o prato do dia? Já viu aqueles relacionamentos arranjados? Oh, tem um amigo meu que tá solteiro e tá... eu acho que ele tem tudo a ver com você, acho que vamos marcar um encontro, aí você vai naquele encontro, você olha pro cara e fala, meu Deus... que é isso? Mas aí você vai, conversa, e você fala, ele me chamou para sair amanhã, né? Mas, nossa, não é nada do que eu queria, mas... E aí você escuta a mulher falar no teu consultório, que eu escuto, 90% do meu eleitorado em consultório é o feminino, né? O feminino quer se trabalhar, o homem acha que está resolvido. Eu nem gostava dele, sabe? Mas me acostumei com ele. Você acostumou com ele? Você não gostava, mas se acostumou? Então por que se sujeitar a isso? Então isso faz parte, né, da maturação emocional, da inteligência emocional que eu quero ensinar você, para que você primeiro seja autossuficiente. Se você não teve a chuquinha, não teve a mamadeira, não teve o seio da sua mãe, não teve a proteção, e a história do ser humano é essa. Não tivemos tudo aquilo que a gente merecia, que a gente desejava. Graças a Deus, porque se deu muito é porque deu muito, estragou. Se deu pouco é porque deu pouco, estragou. Então isso faz parte dos desafios da vida. A gente entender que cada desafio e cada falta vai montando nossa grade de necessidades para que a gente amadureça, para que a gente fique expert no assunto. Então, o processo de maturação emocional, de inteligência emocional, ele é construído. Ninguém vem pronto. E é isso que eu quero te ensinar, né, nesse passo a passo de como você ir se emancipando e ficando autossuficiente, para você não ter a dor da separação, a dor do abandono. Não tá legal, não tá legal. Claro que eu vou sentir, vou chorar um bocadinho, mas não vai ser o final da minha vida. Minha vida, eu não posso amarrar minha felicidade numa relação, não posso amarrar minha felicidade na oscilação do dólar, né, se ele veio, se ele gosta, se ele me liga, se ele não me liga. Essa dependência emocional, ela tem que acabar. Porque senão todas as relações que você arrumar vai ser dessa maneira. Eu gosto tanto, ele não gosta igual, porque eu digo, eu dou tudo, ele não dá nada, porque eu ligo 10 vezes, ele não liga, porque...
Mas o importante é ficar com o Roberto Carlos. Se chorei, eu se sofri. O importante é que emoções eu vivi. Você tem que amar, entendeu? Tem que amar, tem que amar. Vai aprendendo com isso. Aprendendo com isso. Isso que é o gostoso da vida. Né? Mas agora que você já está pensando nesses conteúdos, já vai diferente. Já vai pensando o quanto é carência, o quanto não é, né? E para que você acerte. E eu vou te ajudar nisso. Cenas dos próximos capítulos. Próximo capítulo eu vou falar também ainda sobre essa rejeição, né? Ainda um pouco sobre essa transferência que ocorre de conteúdos para você parar de procurar e de depender de relacionamentos tóxicos. Ok? Um beijo grande. Shalom. Até a próxima.